Ok, senhores, professor Riane com vocês novamente. E aqui eu vim aqui ao laboratório para mostrar algumas peças, algumas máquinas de corrente contínua, algumas máquinas abertas, para vocês entenderem melhor aqueles conceitos de todas as partes que nós trabalhamos aí nas últimas aulas, beleza? Então aqui é uma máquina, ela é uma máquina didática, né, totalmente aberta, para a gente poder reparar e entender alguns conceitos, né, entender melhor o que nós vimos nas últimas aulas. Esse kit, nós estamos recuperando ele, adaptando a uma nova realidade para poder mostrar para os alunos, só que ainda falta a correia, né? Tem uma correia que sai daqui, que vem para cá, que a gente está adaptando, para funcionar da seguinte forma. Esse motor aqui, ele vai funcionar como seno, esse motor vai ser a nossa turbina. Nós vamos controlar a velocidade dele, tem uma manivela aqui, que a gente consegue controlar a velocidade do nosso motor, que para nós será a nossa turbina, de modo que ela vai acionar a nossa máquina, o nosso gerador. Então, ele vai simular o papel da turbina, que vai fornecer a rotação necessária, a força necessária para o giro, né, do meu gerador, da minha máquina funcionando como gerador, para conseguir gerar tensão nos terminais do nosso rotor, da nossa armadura ou do nosso induzido. Tá? Então, por enquanto a gente está sem essa corrente, está adaptando, e nessa dificuldade de não poder frequentar a escola, a gente não conseguiu comprar nenhuma correia para adaptar direitinho aqui. Mas em breve vai estar funcionando, mas dá para mostrar algumas partes aqui. Então aqui seria a nossa turbina, que através de uma correia ia acionar a rotação, né, o giro, como se fosse uma manivela, esse torque manual que eu estou fazendo aqui, ó, esse giro manual que eu estou fazendo na máquina. O que a gente pode observar? Vamos começar com o estator, né? O que nós temos fixo na máquina? Se a gente observar aqui, ó, eu tenho uma bobina de campo desse lado, aqui azul, tem uma bobina de campo desse lado, aqui vermelho, como se fosse aqui o polo norte e aqui o polo sul. Olha só, nós temos aqui as calotas, as sapatas polares, tá vendo? O formato exatamente muito parecido com os slides e as ilustrações dos livros, né, que nós estamos estudando. E aqui o enrolamento de campo. Olha o enrolamento de campo que vai produzir um polo norte, que vai atravessar até chegar ao sul, o enrolamento de campo que vai ser o polo sul. Professor, como é que eu vou alimentar? Como é que eu vou colocar corrente de campo, corrente de excitação nas minhas bobinas de campo? Olha, aqui nós temos dois terminais, aonde eu vou colocar, aqui entra o positivo, por exemplo, mais a corrente circula em cada enrolamento desse, daqui eu pego um outro condutor, um cabo, vai sair daqui a corrente, eu tenho que ligar aqui nos terminais da outra bobina de campo. Entra aqui, circula em todas as espiras, sai por aqui e volta para o menos da fonte. Então eu posso ligar o mais da fonte aqui, circula a corrente em todas essas bobinas de campo, sai dessa bobina de campo, vem para o outro polo, entra nesse ponto, circula em todas as bobinas e sai para ligar no outro terminal da fonte, no negativo da fonte. É assim que a gente alimenta, na realidade, na prática, né, uma máquina de corrente contínua. Tá? Então nós vemos aqui os dois enrolamentos de campo do estator, né? A entrada e saída de corrente desse polo, a entrada e saída de corrente desse outro polo. Percebe? Aqui nós vemos, aqui tem uma camada, um plástico isolante, né? Mas aqui não tem. Mas essas espiras todas, essas voltas todas aqui, a gente consegue enxergar esse condutor de cobre enrolado, mas há uma camada de verniz, há um isolante aqui que está isolando uma bobina da outra. Senão a corrente, ao invés de circular, ela ia passar direto daqui para cá, ela ia fazer esse caminho. Ela não faz assim, ela circula dando voltas e voltas e voltas, de acordo com o número de espiras que a gente colocou ali, ok? Então no estator nós vemos aqui, ó, aqui vai ter um polo norte, aqui vai ter um polo sul, ela vai atravessar o nosso rotor. O que nós temos no rotor aqui? Nós colocamos aqui um grupamento de espiras, de outras bobinas, aqui bobina de armadura. Então aqui é a bobina de armadura, aqui bobina de campo. Né? Quais são as duas principais bobinas que nós temos na máquina? Bobina de campo, que produz o norte e o sul, bobina de campo aqui, e a bobina de armadura. Essa bobina de armadura aqui, ela vai perceber as linhas do campo magnético se transformando em fluxo, passando aqui dentro, chegando do outro lado. Na hora que o fluxo atravessar
essas bobinas, se houver variação de fluxo no tempo, ela vai induzir tensão nas suas extremidades. Aonde estão as extremidades dessa bobina? Né? Olha aqui, ó. Isso aqui são os anéis coletores. Então essa máquina aqui, ela não usa o comutador. O comutador ele pega sempre as ondas, o ciclo positivo e o negativo. Quando eu tenho um comutador, a função dele é justamente colocar todos os ciclos para cima do zero, ou seja, transformar CA em CC. O que nós temos aqui é um anel coletor, não é comutador. Eu tenho aqui o início da bobina ligado aqui nesse anel, o fim da bobina ligado nesse anel. Então, se eu conectar aqui uma escova, lembra da nossa escovinha de carvão? Aqui vai ter que ser montada uma escova e aqui tem que ser montada a outra escova. De modo que na hora que esse conjunto está girando, a escova vai raspando aqui, ó. Se eu girar ele aqui, a escova vai raspando e coletando a tensão, por isso que eles chamam de coletor, né? Vou coletando a tensão que está sendo induzida nessas espiras. Por que é induzida tensão nessas espiras? Fluxo magnético atravessando aqui. Na hora que eu giro, ó, eu estou variando o fluxo magnético. Aqui não está passando fluxo nenhum. Não tem nenhum fluxo atravessando a espira. O plano da espira está assim, ó. A espira está enrolada desse jeito, percebe? Então aqui não tem nenhum fluxo atravessando a espira. Aqui já começa a atravessar um pouquinho. Vai aumentando, 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 aumentando. Aqui é o fluxo máximo, ok? E aí você vai diminuindo, 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 vai a zero de novo. E agora vai aumentando, aumentando, aumentando negativamente até chegar máximo negativo. Diminui o negativo até chegar em zero. Começa a ficar positivo, vai aumentando, 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 até ficar no fluxo máximo. Fluxo máximo vai diminuindo, vai a zero. Fluxo vai diminuindo negativamente até chegar ao máximo negativo, percebe? Vai a zero de novo. Com isso, eu vou construindo a minha senoide. Fluxo máximo, zero, fluxo mínimo. Então a gente consegue observar aqui essas bobinas, as bobinas da armadura, bobinas do rotor, bobinas induzido, como alguns chamam. Aqui é o nosso amigo coletor, percebe? E aqui é o eixo, né? O eixo da minha máquina, aonde eu vou ligar com a minha turbina ali, percebe? Então, pessoal, isso daqui ilustra bem as partes que nós já vimos das máquinas de corrente contínua, né? Atenção, bobinas de campo, né? Bobina de armadura, sapatas ou calotas polares, aqui o coletor aonde vão estar as escovas, não é isso? E aí o funcionamento da nossa máquina. Eu preciso girar, eu preciso que essa máquina fique alguém fazendo esse movimento aqui de rotação, para quanto mais rápido eu girar, nós vamos ver que a tensão aqui será cada vez maior. De acordo com quanto mais rápido eu variar, essa variação de fluxo acontecer no tempo, então quanto mais rápido eu giro, quanto mais velocidade eu imponho, né, eu tenho maior variação de fluxo nessas minhas bobinas, então eu consigo gerar mais tensão, ou então se eu aumentar o campo magnético. Como que eu aumento o campo magnético? Basta eu aumentar a corrente que está provocando essa excitação nas minhas sapatas polares. Então, se eu passo mais corrente aqui de campo, eu tenho um fluxo mais intenso e com isso eu consigo produzir uma tensão maior também. Tá claro, pessoal? Só para mostrar, eu vou cortar a filmagem aqui agora para mostrar outras peças para vocês e depois nós vamos entender melhor como que a tensão produzida aqui, ó, nessas bobinas de armadura que estão no rotor, na parte que gira da máquina, como que essa tensão ela vai variar de acordo com a corrente de campo ou fluxo, né, e de acordo com a velocidade de giro aqui também, tá bom? Beleza? Muito obrigado, até daqui a pouco. Ok, senhores, professor Rian, dando continuidade aqui no estudo das máquinas de corrente contínua. Vocês podem perceber, eu desenhei aqui no quadro, né, um esquema do que nós acabamos de ver ali na máquina real aberta, né, onde nós temos aqui, ó, a parte do estator. O que compõe basicamente o estator? Os enrolamentos de campo, tá vendo aqui, ó, os enrolamentos de campo, que precisam ser alimentados por uma fonte de excitação. Então, eu preciso de uma fonte de excitação, ou depois nós vamos ver um método para evitar essa fonte auxiliar da excitação, como é que eu consigo fazer
utilizando a própria tensão residual da máquina para fazer um processo de autoexcitação nas máquinas shunt, nas máquinas com excitação composta, nas máquinas série, mas isso é mais à frente. Por enquanto, né, a gente tem que entender que nós precisamos de uma fonte onde a corrente vai circular nesses enrolamento de campo do polo norte, enrolamento de campo do polo sul, vai criar uma região de polo norte de um lado e polo sul do outro. Por quê? Nós vimos que é um dos fenômenos do magnetismo que corrente produz campo magnético. Na hora que a corrente circula por essas espiras, da forma como ela está passando lá por trás, né, da forma como ela está circulando aqui, passando lá por trás, e a corrente descendo aqui, vai lá por trás, desce. Então, se ela está descendo, ela produz um campo nesse sentido. Desceu, passou lá por trás aqui, desceu aqui de novo. Na hora que ela desce, campo nesse sentido. Então, eu vou ter linhas de campo magnético, vou até fazer de outra cor aqui, eu vou ter linhas de campo magnético saindo do norte em direção ao sul. Na hora que a corrente IF da fonte de excitação circula por cada espira dessa, completa o seu caminho, volta para o negativo da fonte, eu vou ter linhas de campo magnético que vão se transformar em fluxo dentro da espira do rotor. Então o fluxo está aqui, a máquina está excitada, ela está pronta para operar. Ok? Tranquilo? Deu para entender até aí? O que acontece se eu mudar o positivo com o negativo na fonte, ou mudar o enrolamento, ao invés de ele passar por trás, primeiro passar pela frente, primeiro depois por trás, eu vou mudar o norte com o sul. Então, se altera a polaridade da fonte, ou mudo, eu enrolo por um lado, ou enrolo pelo outro lado, depende do lado que eu estou enrolando, o sentido que eu estou enrolando aqui no enrolamento de campo, ou altero aqui as polaridades da minha fonte, o norte troca com o sul. Ao invés de sair do norte para o sul, vem aqui daqui para cá. Aqui fica sendo o norte e aqui troca para sul. Entendeu? Tranquilo. Depois vocês vão ver isso melhor acontecendo quando a gente excitar a máquina. Perfeito? Então nós temos aqui no estator a máquina excitada, a máquina operando, e agora falta, lembra que eu mostrei a correia que está faltando ali, girei o rotor na mão, para vocês verem a velocidade de giro, aqui as espiras do rotor, representado aqui no desenho com apenas uma espira, para ficar didático, senão não fica muito difícil desenhar N espiras, várias espiras, né? Então tem uma espira aqui no rotor, que na hora que ela começa a girar aqui dentro, na hora que ela começa o processo, né, de rotação, através de uma turbina, se for um gerador, né, acionando a minha máquina, se for uma manivela eu vou começar a girar, quando ela começa a girar aqui, começa a surgir nos seus terminais uma tensão EA, tensão EA de armadura, que é, pessoal, nada mais nada menos que uma tensão induzida do terceira lei, o terceiro fenômeno do magnetismo. Quem se lembra dessa equação? Menos N, variação do fluxo, pela variação do tempo. N é o número de espiras do rotor. Se houver variação de fluxo no tempo, vai surgir uma tensão induzida nos terminais da minha espira. O que é esse quadradinho aqui? São as escovas. Isso aqui está girando. Se isso aqui está girando, eu preciso de ter escovas para coletar a tensão. Nós chamamos, né, essa peça de coletor, ou anéis coletores, ou comutador. Vamos ver mais à frente, para tirar a tensão induzida nos terminais da espira. Eu vou tirar a tensão induzida aqui nos terminais, através de fios condutores. Aqui sim eu vou ter a minha tensão disponível para uso, para alimentar uma lâmpada, alimentar um chuveiro, alimentar uma carga industrial, o que eu quiser. Então primeiro eu excito a máquina, depois eu começo a fazer o movimento de rotação para ter variação de fluxo no tempo e surge então a tensão induzida. Ok? O que nós vamos começar a entender agora e a desenvolver isso melhor é como que essa tensão EA aqui nos terminais do rotor da armadura, que é produzido quando eu giro as minhas espiras dentro de um campo magnético, como que essa tensão ela varia, ela é proporcional ao quê? Ela aumenta e diminui baseado em quê? Né? Então uma expressão muito comum em máquinas, principalmente corrente contínua, é que a tensão produzida na armadura EA ela é igual a uma constante K vezes o fluxo φ vezes a velocidade de rotação ômega. Alguns chamam também, vocês vão ver alguns livros, que ao invés de usar essa ômega como velocidade de rotação
em RPM, eles chamam de N. Né? Alguns livros adotam ômega para quando a velocidade está em radianos por segundo, outros adotam N para quando a velocidade está em rotações por minuto, que é RPM. Tá? Então a gente pode ter radianos por segundo, RPM. No mundo prático das máquinas só se usa RPM. Né? Se você fala velocidade do motor em RPM, velocidade da turbina em RPM, velocidade de giro da máquina em RPM, tá? Então vocês podem encontrar isso tanto ômega quanto N. Eu tentei padronizar com o professor Alisson para usar sempre a mesma nomenclatura, porque a gente pega um livro, às vezes está de um jeito, pega outro livro, está de outra forma. É bom vocês se acostumarem das duas maneiras, porque não tem nunca nenhum problema. Né? Então, ômega é velocidade de rotação em RPM, ou vocês podem encontrar também N, a letra N, representando a velocidade de giro em RPM, beleza? Então, olha só, a tensão produzida na armadura, no final das contas, vai ser a constante K, constante construtiva da máquina. Por quê? Depende de alguns aspectos construtivos que eu não mudo mais. Depois que eu fiz o projeto, que eu executei o projeto, a máquina está pronta, fechada, eu não mudo mais. Por exemplo, o número de espiras que eu vou ter aqui no meu rotor, número de espiras, número de voltas que eu vou dar aqui para produzir o campo. Qual que é a área dessa sapata polar? Qual que é a área dessa espira, a área dessa espira? Então vocês lembram que fluxo é B, fluxo magnético, a expressão é BA, B de campo magnético, A de área da seção da minha espira, BA cosseno θ, né? Então aqui, ó, quanto campo magnético eu vou ter? Depende do número de espiras. Se eu passar 2 amperes aqui, 1 ampere aqui, de acordo com o número de espiras que eu coloco, de acordo com a área dessas espiras, eu vou ter mais ou menos campo magnético, vou ter mais ou menos fluxo magnético. Então algumas coisas são constantes construtivas da máquina. Quantas espiras eu usei no motor? Quantas espiras eu usei no campo? Então isso tudo são dados construtivos que quando todos eles já mencionados, elaborados, quantificados aqui, isso vira um número, vira uma constante construtiva da máquina, que a gente chama de K, uma constante K, que depende desses aspectos físicos construtivos do meu equipamento, da minha máquina, beleza? Então temos o K, que depende de várias coisas, conforme eu comentei, Φ, isso aqui é a letra Φ, de fluxo magnético. Quanto fluxo magnético está atravessando a espira? Então, se a gente imaginar que o fluxo magnético que produzido pela minha máquina depende da corrente de campo, IF, se eu aumento a corrente de campo que sai da fonte aqui, ó, a corrente está saindo aqui, ela atravessa, né, vai para o outro lado, e ela está voltando aqui. Esse é o caminho da corrente de campo. Quanto maior a corrente de campo, mais intenso vai ser o campo magnético produzido pela corrente. Lembra, né, que corrente produz campo. E quanto mais corrente, mais campo produzido. Então, se eu tenho mais corrente de excitação vindo da minha fonte de excitação, eu vou ter mais fluxo. Se eu vou ter mais fluxo, eu posso afirmar que a tensão induzida no final aqui do processo, lá no final, nos terminais do meu gerador, depende da minha corrente IF, corrente de campo. Se eu aumentar aqui de 1 para 2 amperes, a minha tensão é A, aqui é proporcional a 1, vai ser proporcional a 2 agora, eu dobrei. Então, ela é diretamente proporcional à corrente de excitação de campo. Tá? Então, eu costumo colocar que isso daqui, ó, é proporcional ao IF, proporcional à corrente de campo. Corrente que produz o norte, que produz o sul. Quanto mais corrente produzindo no norte e no sul, mais intenso for o fluxo passando aqui, maior vai ser a tensão produzida nos terminais. Então, se eu estou produzindo 10 volts e eu dobro a excitação, eu vou produzir, ao invés de 10, produzir 20. Então, se eu colocar aqui 10, eu vou produzir 100, vou produzir 1000, 1 milhão, né? Qual que é o limite para isso? Infinito e além? Quer dizer, se eu botar um correntão muito grande aqui, eu vou produzir uma tensão nos terminais aqui infinita, vai explodir tudo. Não é bem assim, porque a máquina tem uma saturação. Todo esse sistema, esse pacote magnético, que depende do tipo de material que eu utilizei, tipo de aço, tipo de lâmina, quantas lâminas eu usei, tamanho, proporção, dimensão de tudo, a máquina tem uma saturação. Esse ponto de saturação é levantado, inclusive, em ensaios de laboratório. Então, eu vou aumentando a corrente de campo, vou medindo a tensão. Então, 1 ampere produziu 10, 2 amperes produziu 20, 3 amperes produziu 30, um exemplo, né? 4 amperes produziu 40, isso para onde? Chega uma hora, pessoal, que a tensão, chega uma hora
que a tensão ela vai estabilizando. Ela segue linear durante um tempo, depois ela vai saturando. Ela vai ficando aqui, ó, 1 para 10, por exemplo, 2 para 20, 3 para 30, 4 para 40, chega uma hora que vai saturando. Então, 1, 2, 3, 4. Chega uma hora aqui, com 5 amperes, já não vai produzir 50, produz 45. Vai chegar uma hora aqui, ó, que com 10 amperes não produziu 100. 10 amperes produziu aqui 58, por exemplo. Estão entendendo? A máquina satura. Então chega um momento que, à medida que eu vou aumentando a excitação, a máquina para de responder. Ela vai saturando. Vai entrando em saturação. Tem um ponto de joelho aqui que a gente fala que a curva deixa de ser linear e começa a saturar. Então não adianta eu colocar aqui 1000 amperes que não vai sair 10.000 volts aqui. Não é assim. Teria que trocar de máquina, construir uma máquina maior, né, com um pacote magnético muito maior, capaz de produzir 10.000 volts, por exemplo. Essa máquina simples que desenhou aqui não seria capaz, ela iria entrar no ponto de saturação. Tá? Então esse gráfico depois vocês vão ver com bastante calma também na teoria, com o professor Alisson, só para dar um exemplo de como que a tensão produzida na máquina varia com a corrente F, só que essa variação não é ilimitada. Chega um momento que ela satura, a tensão de saída satura, independente do campo. Eu posso aumentar o campo, dobrar o campo, que a tensão aqui não muda mais. A máquina entrou num ponto de saturação. Beleza? Por fim, a máquina depende também, a tensão produzida depende da velocidade de rotação. Ora, significa que se eu estou girando aqui a 10 RPM, eu vou ter, por exemplo, 10 volts. Isso aqui mantendo fixo, né? Vou manter o fluxo fixo em 1 ampere, por exemplo. Vamos manter a corrente de campo em 1 ampere, botar 10 RPM. Vamos imaginar que saiu 10 volts. Mantém 1 ampere no fluxo, põe 20 RPM, vai sair 20 volts. Mantém 1 ampere no fluxo, põe aqui 30 RPM, sai 30 volts. Então a gente começa a ver agora uma variação da tensão produzida na minha máquina, no meu gerador, de acordo com a velocidade de giro. Quanto mais rápido eu girar, mais tensão eu tenho. Faz sentido isso? Olha essa expressão. Quanto mais rápido eu giro, é a minha turbina, a minha mão, o meu feijão, mais rápido eu giro, mais variação do fluxo no tempo eu tenho. Então, se eu começar a gerar isso aqui muito rápido, a bobina aqui, olha, o fluxo está constante. O fluxo aqui é constante. O fluxo nas sapatas polares é constante. Se eu girar a espírita com muita rapidez, eu vou ter muita variação do fluxo no tempo. Ora tudo, ora nada. Ora nada de novo, mínimo, não vai no mínimo, zero, no máximo, zero, no mínimo, zero. Se eu fizer isso muito rápido, com a velocidade muito alta, eu tenho muita variação de fluxo no tempo. Se eu tenho muita variação de fluxo no tempo, esse valor de tensão induzida, de acordo com o terceiro fenômeno do magnetismo, ele aumenta. Então, quando eu falo em velocidade de giro, eu falo nada mais do que fazer a variação do fluxo no tempo. Aumentei a velocidade, aumentei a variação do fluxo no tempo, aumentei a tensão induzida, aqui, ó, nas escovas, nos terminais da minha máquina. Está começando a fazer sentido? É muito interessante quando a gente já chega nesse ponto e começa a entender todas as reações da máquina de acordo com o que a gente está executando, aumentando a velocidade, aumentando a corrente de campo, né? Aqui eu posso mexer, uma vez a máquina pronta, fabricada, fechada, a constante construtiva não muda mais, então eu não tenho acesso mais a essa mudança da constante construtiva, mas eu vou ter acesso ao fluxo e à velocidade. Então como é que eu altero? Pergunta, né? Como é que eu altero a tensão induzida aqui nos terminais da máquina, nas espiras? Eu altero ela através da alteração do fluxo ou através da alteração da velocidade de giro. Através da variável, como é que eu mudo o fluxo? Mexendo na corrente de excitação IF. Como é que eu mudo a velocidade dela? Acelero a turbina, passo mais água pela turbina, passo mais vento pela turbina, passo mais vapor pela turbina, aumento a velocidade de giro da minha mão, da minha munheca lá, gasto mais feijão. Então, se eu aumentar a velocidade, eu aumento a tensão produzida na máquina. Se eu aumentar o fluxo, que significa aumentar a corrente de campo IF, eu também aumento a tensão produzida na minha máquina. Conseguiram entender? A gente vai tentar experimentar isso, ver a reação da máquina. Primeiro eu vou mexer só no campo magnético da excitação, depois eu vou mexer só na velocidade, para vocês verem o impacto da tensão gerada. Tranquilo? Conseguiram entender? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Vamos dar sequência aí avançando nos nossos estudos.
Guarde bem que eu mesma a tensão produzida na minha armadura EA ao EA aqui, através ou da variação da corrente de campo IF, da excitação, ou através da velocidade de giro, da velocidade de alteração do fluxo no tempo. Ok? Muito obrigado, até a próxima.